Capítulo 8 do livro Anjos de Fogo, de Candace Smithman. Subtítulo: Carros de Fogo ou de Incêndio. Eu sei que você está animado para aprender mais sobre os anjos de fogo e quer ser sensível ao que está acontecendo em sua atmosfera. Você quer ser mais consciente e capaz de avaliar o que Deus está fazendo para que você possa encontrá-lo lá. Para isso, temos que aprender um pouco mais sobre os anjos de fogo, para que possamos obter uma boa palavra em nós. Você sabe, o sobrenatural é incrível, mas também precisamos ter a palavra de Deus para poder sustentar o que estamos dizendo. No Salmo 104, do 1 ao 8, a palavra diz: Louvado seja o Senhor da minha alma. Senhor meu Deus, você é muito grande. Você está vestido de esplendor e majestade. O Senhor se envolve em luz como uma roupagem. Ele estende os céus como uma tenda e põe as trevas dos seus aposentos superiores sobre as suas águas. Ele faz das nuvens sua carruagem e anda nas asas do vento. Ele faz dos ventos seus mensageiros, chamas de fogo seus servos. Ele colocou a terra em seus fundamentos. Ele nunca pode ser movido. Você o cobriu com as profundezas da água, como com uma roupa. As águas estavam acima das montanhas, mas à tua repreensão as águas fugiram. Ao som do teu trovão, puseram-se em fuga. Fluíram sobre os montes, desceram aos vales, ao lugar que lhes designaste. A palavra nos diz que as nuvens são carros e ele monta as asas do vento. O Salmo 68:17 diz: Os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares. O Senhor veio do Sinai ao seu santuário. Os carros de Deus são milhares de milhares. Então, quem os está montando? Carruagens têm cavaleiros. O Senhor está entre eles no lugar santo. E os carros de Deus são conduzidos por multidões de anjos. Eles são representantes do fogo. Apenas um anjo de fogo poderia andar em uma carruagem de fogo. Quem poderia suportar o calor de uma carruagem de fogo, a não ser aquele que é feito da mesma composição? Anjos de fogo são uma parte normal do sobrenatural e o que Deus quer fazer no reino da terra. Ele faz dos ventos seus mensageiros, chamas de fogo seus servos. Essa palavra ventos no hebraico é ruach, que significa sopro. Esta é a mesma palavra para espírito que encontramos em Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nova versão King James. Anjos ou o Espírito vem na forma de vento. Quanto mais vento, maior o fogo. Subtítulo: Transferência de unção. Deus falou com nossa igreja, liberdade e destino, e nos disse para invadir o território demoníaco e estabelecer nossa igreja em um bar local. O Senhor continuou nos encorajando que havia mais anjos conosco do que pessoas. Ele abriu os olhos da liderança para ver que tínhamos carruagens e anjos de fogo do céu nos apoiando. E eles eram mais do que éramos em número e mais do que o demoníaco poderia enviar contra nós.
Podemos ver isso acontecendo também em 2 Reis 6. O rei da Síria ficou furioso com o profeta Eliseu e enviou um exército para cercá-lo. Quando o servo do homem de Deus se levantou e saiu, na manhã seguinte, um exército com cavalos e carros cercaram a cidade. Ah, não, meu senhor, o que devemos fazer? Perguntou o servo. Então Eliseu respondeu ao seu servo e disse: não tenha medo. O profeta disse: aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou: abre-lhes os olhos, Senhor, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6, do 15 ao 17. Assim como fez com o servo de Eliseu, Deus abriu nossos olhos para que pudéssemos ver. Eu acredito que Deus vai abrir seus olhos para que você veja que mais das hostes celestiais estão com você do que aqueles que você vê ao seu redor na carne, como sua família ou seus amigos. As forças com você são as carruagens de fogo e as forças do céu. Assim como no caso de Eliseu. Quando estamos em uma batalha natural, muitas vezes sentimos vontade de dizer: Senhor, não tenho recursos para passar por isso. Como posso ser vitorioso e ser um vencedor? Mas, como podemos ver nessas escrituras, Deus abrirá nossos olhos para que possamos ver, mas temos que ter fé. Eliseu tinha esse tipo de fé em Deus. Eliseu sabia que havia um mundo espiritual com carruagens de fogo e coisas que ele podia ver no reino espiritual. Ele queria que os outros tivessem os olhos abertos para que fossem encorajados. Se você é o único em sua família ou em sua igreja que pode ver, peça a Deus que abra os olhos dos outros para que eles possam ver também a atividade sobrenatural e angélica. Vou orar por você no final desse capítulo. Se você quiser mais compreensão de como mudar as atmosferas com a fé do tipo Deus, considere obter meu outro livro, que tem o título Liberando o Céu, onde explico mais esse tipo de fé que precisamos para o milagroso. Subtítulo: Sessões de Manto. Eu quero falar um pouco mais sobre essas carruagens de fogo. Acredito que Deus quer que entendamos a importância dos anjos e dos encontros celestiais quando recebemos novas designações do manto pela fé. Quando for a hora de Deus lhe dar uma nova designação de manto, haverá confirmações dos líderes em sua vida e de Deus de que as atribuições do próximo nível estão aqui. Deus revelará sobrenaturalmente aos outros que você foi elevado, e eles sentirão um novo fogo em você. Eles verão hostes angelicais ao seu redor e sentirão espiritualmente que Deus o escolheu para um propósito. Quando o poder de Deus vem sobre nós, devemos estar prontos para receber o fogo do céu. Quando Deus está nos dando uma nova atribuição de manto, os anjos de fogo estarão presentes. Eles serão enviados para nos trazer uma nova revelação deste manto que Deus está trazendo. Como compartilhei com você anteriormente, sempre que eu ia para os próximos níveis de promoção, havia um anjo que Deus designava para mim, ou algo sobrenatural, para trazer fogo e purificação. Em novas atribuições de mantos, a consagração é comum. Isso significa que os céus estão presentes e anjos de fogo estão presentes para purificá-lo.
para o manto de acordo com o mandato enviado pelo trono de Deus. Deus envia seus serafins e querubins para fazer a purificação. Podemos ler sobre um encontro dramático em 2 Reis 2, onde Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do seu espírito e a recebeu. E os anjos de fogo estavam presentes. Essa história foi de fato uma exibição dramática e extraordinária de um novo manto na vida de Eliseu. Depois de atravessarem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser tirado de você. Deixe-me herdar uma porção dobrada do seu espírito, respondeu Eliseu. Você pediu uma coisa difícil, disse Elias, mas se você me vir quando eu for tirado de você, ela será sua. Caso contrário, não será. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu e separou os dois. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu não ouviu mais. Então ele pegou sua roupa e a rasgou em dois. Eliseu então pegou a capa de Elias, que havia caído dele, e voltou e parou na margem do Jordão. Ele pegou o manto que havia caído de Elias e golpeou a água com ele. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ele perguntou. Quando ele atingiu a água, ela se dividiu para a direita e para a esquerda, e ele atravessou. A companhia dos profetas de Jericó que estavam assistindo disse: o espírito de Elias está repousando sobre Eliseu. E eles foram ao seu encontro e se prostraram em terra diante dele. 2 Reis 2, do 9 ao 15. Agora, por que isso é importante? Aqui temos Eliseu, que é servo de Elias, pedindo mais do Espírito de Deus. Ele quer uma porção dobrada. Isso é bem intenso. Às vezes, quando Deus abre nossos olhos para os lugares celestiais, Ele está nos revelando que estamos recebendo uma porção maior do que seu Espírito. Estamos começando a nos apegar a este mundo espiritual e às coisas espirituais, os lugares celestiais dos quais Ele faz parte. Ele está nos convidando a entrar neste mundo sobrenatural para conhecê-lo melhor e compartilhar quem ele é com os outros. Quando Eliseu viu Elias saindo e indo para o céu, o manto veio sobre ele. Seus olhos estavam abertos para mais do céu. Então o manto foi revelado a ele. Se você quer ir para os próximos níveis de promoção e está pedindo isso a Deus, fique atento, porque os céus estão prestes a se abrir. Você não pode ir para os próximos níveis sem mais fé e mais encontros. Você deve ser purificado para encontrar mais de Deus e então estar pronto para compartilhar isso com os outros. Sua atribuição de manto é para a expansão do reino, não para que você possa ser promovido, embora isso seja bom. Deus está fazendo essa promoção incrível porque é bom para Ele. Você deve manter seus olhos abertos para o céu enquanto Deus o leva para tarefas de manto de próximo nível. Elias deixou isso claro para Eliseu quando lhe disse que precisava testemunhar Elias sendo tirado dele. Nas Escrituras, carros de fogo conduzidos por anjos de fogo revelam que o fogo do céu é uma coisa muito normal. É algo incrível que existe nos lugares celestiais e vem à terra para cumprir os propósitos para o qual Deus o enviou.
Quando Deus traz coisas do céu para a terra, os anjos são os principais participantes desse processo. Subtítulo: Os 4 carros. Ao falarmos sobre o fim dos tempos, devemos discutir a visão que Zacarias teve dos 4 carros. Ele teve um encontro com anjos e conversou sobre várias carruagens e cavalos que, na verdade, eram 4 espíritos vindos da presença do Senhor. Esses carros e cavalos estavam na presença do Senhor, estavam ao redor do fogo. Esses anjos estavam realizando rapidamente o julgamento do mundo antes da vinda do reino messiânico. Esta é uma visão antes que nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores apareça. Olhei para cima novamente, e diante de mim estavam 4 carruagens saindo de 2 montanhas, montanhas de bronze. A primeira carruagem tinha cavalos vermelhos, a segunda preta, a terceira branca e a quarta malhada, todos poderosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: "O que são isso, meu senhor?" O anjo me respondeu: "Estes são os 4 espíritos do céu, saindo da presença do Senhor de todo o mundo." Zacarias 6, do 1 ao 5. Quando falamos sobre anjos de fogo sendo ativados no reino da terra, o que estamos vendo são os céus vindo para a terra. Coisas celestiais estão acontecendo no reino natural, onde os olhos estão sendo abertos para a influência celestial e milagres incríveis estão acontecendo na terra. Os avanços para o avivamento do fim dos tempos incluem encontros em visões com carruagens, cavalos e anjos de fogo. No avivamento do fim dos tempos, o fogo prevalecerá, assim como os anjos de fogo antes da vinda do Senhor Jesus para governar e reinar. Subtítulo: Oração de ativação. Agora eu quero orar para que você tenha uma ativação, para ver no Espírito, assim como Elias orou para que Eliseu tivesse seus olhos abertos. Isso é para que você possa ver o angelical e quem está lutando por você. Eu acredito que você receberá a transmissão e será capaz de dizer exatamente como Eliseu disse: "Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles." Sabemos que ele recebeu a porção dobrada e sabemos que seus olhos estavam abertos e ele viu as carruagens. Eu vou orar para que você receba essa mesma comunicação e unção. Nós apenas te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. Peço-te que abra os olhos do leitor. Pai, como Elias orou por seu servo, estou orando, Senhor, por aqueles que estão lendo, para que possam ver que há mais no reino espiritual do que estão cercados. Quando meus amigos estão em batalhas, em suas casas, em seus locais de trabalho, em suas comunidades, Senhor Jesus, mais estão lutando com eles e lutando por eles do que veem no reino natural. Você está enviando legiões de anjos e carros de fogo para vir e lutar a batalha, para ficar com eles que estão em necessidade, para que eles possam ver os celestiais e anjos de fogo e saber que eles são promovidos para assumir novas atribuições do manto. Subtítulo: Oração para o sobrenatural. Pai, eu te agradeço porque os anjos ouvem a voz do Senhor. Senhor, quando tu ordenas e quando os humanos que estão na batalha começam a falar a tua palavra, tu despachas os anjos, você envia os anjos de fogo. Senhor, os anjos do fogo vêm trazer o reavivamento, a força, o poder, a cura, sempre que houver necessidade de travar a batalha nesse nível.
Eu te agradeço por ter várias carruagens de fogo e exércitos de anjos que estão sendo enviados para cuidar de mim, minha família e meus amigos. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos deles para que eles tenham visão sobrenatural, para eles ter sonhos e visões, que eles possam ver seus anjos na guarda e outros anjos trabalhando em seu favor para trazê-los ao reino e os planos e propósitos que Deus tem para eles. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço agora mesmo, Senhor, por olhos serem abertos em nome de Jesus. Amém.